Estamos de volta, você está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra, nossa leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Sempre gosto de lembrar a você que leia o texto, leia o contexto, leia outros textos e qual é a estrutura literária que é usada. Assim a gente tem uma compreensão melhor do que o autor bíblico escreveu. Textos fora do contexto, a gente pode ter uma ideia totalmente distorcida. Por isso, o contexto do livro de Jó, no primeiro e segundo capítulo, é uma narração da história, que é a apresentação de Jó como um homem íntegro e fiel, e a acusação agora de Satanás, dizendo que ele só é fiel porque o Senhor o cerca. A partir do capítulo aí, Deus dá permissão para que o inimigo de Deus toque primeiro na sua estrutura material, nos seus bens, também nos seus filhos que perdem a vida, e depois toque na sua saúde. Não tira a vida, mas Jó vai passar ao longo de toda a história descrita no seu livro, doente. E aí vem uma mescla de discursos, a partir do capítulo 3, em forma poética, Jó se defendendo, amigos acusando, Jó se defende, Jó questiona Deus pelo que está passando. E chegamos ao capítulo 11. No 9 e no 10, Jó volta a se defender, conversando com Deus, questionando Deus, desejando um tribunal para que ele e Deus fossem julgados. No capítulo seguinte, ele pede um mediador e ele diz: Senhor, o Senhor me desprezou. E no capítulo 11, volta agora o terceiro amigo. Elifaz já falou, Bildade já falou, e agora Zofar vai fazer 3 acusações contra Jó nesse discurso do capítulo 11. Os comentaristas, especialistas dizem que esse era o amigo mais jovem de Jó. E começa esse amigo de forma muito mais agressiva do que os outros. E eu leio: então respondeu Zofar, o Naamatita: porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Veja a forma dura, agressiva. Será que a gente não vai tomar uma posição, a ousadia? Eu não posso ficar quieto diante dessa situação. E agora, será o caso das tuas parolas fazerem calar os homens? O que você está falando não tem sentido nenhum, Jó. Você acha que todo mundo vai ficar quieto? A gente já falou sobre isso, mas sempre é bom relembrar que ao invés de demonstrar empatia, eles estão muito mais dispostos na presença de Jó, do seu sofrimento, de quererem acusar Jó e justificarem quem é Deus, defenderem Deus. E aí, eles agora, fica claro aqui que primeiro eles acusam Jó como pecador, né? Pois dizem: a minha doutrina é pura, eu sou limpo aos teus olhos. Ele está questionando, está dizendo assim: Jó, você é um pecador, então assuma essa sua postura. E na sequência, ele não tem conhecimento de Deus. Zofar vai dizer assim, que Jó não sabe nada a respeito de quem é Deus. E ele vai dizer: falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da tua iniquidade. Ainda está questionando a respeito da fidelidade, está dizendo: você é um pecador. Porventura, desvendarás, agora ele vai dizer, os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber. Jó, você não sabe nada a respeito de quem é Deus. Você não sabe nada a respeito da sabedoria de Deus. Você não sabe nada de onde Deus pode chegar e atingir. E ele vai dizer: a sua medida é mais longa do que a terra,
mais larga do que o mar? Se ela passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos. Você vê que ele faz uma mistura de quem Deus é, do que ele pode fazer, em realidade dando um recado para Jó, né? Ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade. Você sabia disso, Jó? Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Ele usa um provérbio aqui, ele está dizendo assim, mas o homem estúpido se tornará sábio. Quando que esse estúpido se tornará sábio? Quando? Quando do asno montês nascer um homem. Está dizendo assim, o estúpido. Esse é o recado para Jó. Nas entrelinhas ele está dando um recado. Jó, abandone sua estupidez. Deixa, Jó, de pensar da forma como você pensa. Verso 13 ele diz, se dispuseres o coração e esconderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão. Mais uma vez, a ênfase de que ele é um pecador. E não permitires habitar na tua tenda a injustiça, e aqui ele faz um paralelismo dentro da estrutura poética apresentada. Se você fizer isso, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Vejam só, se a gente lê o discurso anterior de Jó, e esses amigos ouviam constantemente esses discursos, se a gente focar nesse discurso, como Jó falava, o que eram as suas palavras, esses já não seriam discursos dos amigos, ou não deveriam ser, não deveria ser o discurso. Mas eles se irritam tanto, porque eles estão concentrados naquilo que Jó está falando. Concentração nas palavras e não nos sentimentos que há por trás. Vamos partir da ideia aqui o seguinte. Vamos pensar que Jó realmente não fosse um homem íntegro. Lembra bem, e os amigos sabiam quem era Jó. E lá no primeiro discurso de Elifaz, ele diz, Jó, você já ajudou tanta gente. Eles sabiam quem era Jó, mas vamos pensar que Jó tivesse pecado. A pergunta é, esse seria o caminho para ajudá-lo, para libertá-lo ou para dar para ele esperança? Não. Mas quando nós nos concentramos nas palavras e não no sentimento que há por trás delas, normalmente nós nos equivocamos. Primeiro, nos equivocamos. Segundo, não somos empáticos. Porque quando alguém expressa algo, tem uma história por trás. É a história de cada um de nós. Quando alguém faz um questionamento sobre a dor e o sofrimento que estão atingindo o seu coração, lembra, tem alguma dor sendo expressa ali. Tem algum abandono sendo expresso ali. Ninguém fala sem ter algum sentimento de frustração, de angústia por trás. Então, queria te desafiar hoje, você que está me ouvindo, vamos pensar aí na sua casa, quando o seu filho falar, quando a sua filha falar, não considere só as palavras. Lembra? Tem uma história por trás. Quando ele disser, estou com saudade de você, lembra que tem uma história por trás? Quando ele disser, sinto sua falta, tem um sentimento por trás. E às vezes, no corre-corre da vida, isso passa desapercebido. Nós só queremos ler as palavras. Quando seu filho chegar da escola e fazer alguma observação pontual sobre alguém, sobre uma situação,
Lembra, não interprete só as palavras. Não diga que ele está equivocado. Lembra que tem sentimentos por trás e fique atento a esses sentimentos. Os amigos de Jó não estavam atentos aos seus sentimentos. Mesmo que Jó estivesse se equivocando naquilo que ele estava falando, mas teve uma história, teve uma sucessão de perdas, e é muito fácil a gente dizer as coisas e não considerar o que está por trás. Eles esqueceram rápido que Jó perdeu toda a sua estrutura de vida. Eles esqueceram rápido que Jó havia perdido seus filhos. Eles esqueceram muito rápido que aquele acolhimento dos 7 dias do ouvido não era uma preparação para contestar, não era uma preparação para encurralar, mas deveria ser uma preparação para acolher. Na sequência, o verso 18 diz, verso 16 melhor diz, pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança, como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, serão como amanhã. Eu vou te dizer que as palavras são bonitas, né? Se elas fossem ditas dentro de um contexto correto, né? Quem não quer ter uma vida autêntica, clara? Quem não quer viver uma vida feliz, tranquila? Quem não quer olhar para as coisas, para as lembranças ruins do passado e seguir em frente? Quem não deseja isso? Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Lembra que eu falei? Fiz os comentários nos dias anteriores da palavra esperança, aquilo que Jó havia perdido, a palavra, originalmente o substantivo que deriva aí esse verbo, né? É uma corda esticada, uma linha esticada, ele não vê o final, ele perdeu a esperança. Jó havia perdido a esperança e ele diz, agora você vai ter esperança de novo, olharás em derredor e dormirás tranquilo. Que discurso lindo, só que no contexto equivocado. Jó faz confissão e aqui ele está no terceiro questionamento, lembra? Ele questionou que Jó era pecador. Segundo, ele questionou que Jó não sabia quem Deus era. E terceiro, Jó, você tem o coração obstinado demais para se arrepender. Mais uma vez, julgamentos. Julgamentos a partir de uma visão limitada. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. Muitos procurarão obter o teu favor, mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do Espírito. Está dando recado mais uma vez nas entrelinhas para Jó. Está dizendo para Jó assim, Jó, se você não fizer essa confissão, a sua esperança será deixar de viver. A sua esperança não será reconstruir verdadeiramente sua vida e viver ao lado de Deus. Palavras podem ser benditas ou palavras podem ser malditas. Palavras podem ser ditas corretamente ou ditas incorretamente. E o trocadilho ou o provérbio não se refere a um erro de grafia, né? Um erro de fala, fonético. Não é um erro de português. Mas palavras podem ser benditas, palavras podem dar vida para alguém. E palavras podem ser malditas, palavras podem matar alguém. E eu vou dizer para você, o Senhor nos dá o poder da palavra. E o Senhor nos chama para que a gente dê vida através das palavras. Mas as palavras de acusação, de desprezo, de desvalorização,
nunca darão vida. E hoje, neste dia, você tem a oportunidade, através das suas palavras, através daquilo que você disser, você tem a oportunidade de dar vida para o seu cônjuge. Você tem a oportunidade de dar vida para os seus filhos. Vamos orar nesse momento para que o Espírito Santo nos dê iluminação, para que as nossas palavras deem vida. Pai, obrigado mais uma vez pela leitura da Tua palavra. Esse foi um discurso muito duro, de condenação, de julgamentos. Mais uma vez. Parece um belo discurso, mas com palavras duras demais. Nos ajude, Pai, a termos sensibilidade que as nossas palavras hoje, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, sejam palavras que deem vida. Que a gente crie uma autoestima, que a gente valorize. Eu suplico por isso em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom a gente estar junto. A gente se encontra amanhã, a gente volta amanhã aqui no Reavivados por Sua Palavra e vamos ler o capítulo 12 do livro de Jó. Jó volta e agora ele volta para se defender com seus amigos. Até amanhã.